sou coordenadora sou coordenadora do Cine Jung. Então, como coordenadora do Cine Jung, eu tenho o prazer de chamar, é com alegria que eu chamo a Liliana Waba para vir conversar comigo sobre o filme Hamlet antes de Hamlet. A Liliana é minha colega na SBPA e na IAPA, é doutora professora da PUC São Paulo e é membro da Academia Paulista de Psicologia. Então, como nós já tínhamos começado a falar, hoje esse encontro vai ser assim, no início, num tempo assim, de 35, 40 minutos, eu e a Liliane vamos fazer perguntas uma para a outra sobre o filme. E depois desse tempo, nós vamos abrir para todos vocês participarem dessa conversa. Então, vamos lá, Alice. Hamlet e Hamnet. Pode passar outro. Então, foram vários os filmes, vários, os filmes sobre o trabalho do Shakespeare sobre a peça Hamlet. Então, a gente pega esses dois. Parece que o de 1948 foi o primeiro, e ele foi produzido, inclusive o roteiro, e o ator foi o Laurence Olivier. E ele ganhou 2 Oscars por esse filme, o de melhor filme e de melhor ator. Isso foi em 48. E agora, em 2025, aqui está 2026, quando ele foi lançado no Brasil, né? Mas ele foi feito, lançado em 2025. Aí é de Hamlet, aí o título é Hamlet antes de Hamlet. E é desse filme que nós vamos falar mais. Tá? Pode mudar, Alice. Esse é o teatro que existe em Londres, que é uma cópia fiel do teatro onde o Shakespeare apresentava as peças dele. Não dá para acreditar muito nisso, né? Mas dizem que é a cópia fiel, então tá bom. Por que que eu não acredito? Porque, gente, foi em 1500 e tanto, né? Como é que se sabe como é que era aquele teatro? Não tinha fotografia nem nada, mas dizem que é a cópia fiel, vamos acreditar. Tá? Pode passar. Pode passar, então, para o poema. Alice, poema. Ser ou não ser? Eis a questão. Que é mais nobre para o espírito? Sofrer os dardos e setas de um ultrajante fado ou tomar armas contra um mar de calamidades para pôr-lhes fim resistindo? Morrer. Dormir. Nada mais. E com o sono, dizem, terminamos o pesar do coração e os 1000 naturais conflitos que constituem a herança da carne. Que fim poderia ser mais devotamente desejado? Morrer. Dormir. Dormir. Talvez sonhar. Sim, eis aí a dificuldade. Porque é forçoso que nos detenhamos a considerar que sonhos possam sobrevir durante o sono da morte, quando nos tenhamos libertado do torvelinho da vida. Aí está a reflexão que torna uma calamidade a vida assim, tão longa. Alice, imagem. Glória? A, a imagem. O próximo slide.
Liliana, eu te faço a primeira pergunta em Sim, relação a esse filme. Quais são as consequências do patriarcado? O que é o patriarcado? E quais são as consequências dele no homem? pode tirar a imagem, gente, que agora depois segue a outra, tá? Bom, nós temos uma longa história de patriarcado. Já em Hamlet do Shakespeare, fica muito clara essa dicotomia honra versus amor. A jovem Ofélia, que é a moça, a mulher que está indo para a vida, uma virgem, uma jovenzinha, ela é sacrificada e se suicida. O excesso de dominação, de poder, as conquistas, a vingança, a paranoia do assassino que teme ser assassinado. Isso é o Cláudio que matou o irmão e ele, por sua vez, vai ter, claro que pensamentos paranoicos, porque poderá ser assassinado por sua vez. Importante também destacar na peça a mulher. Em Hamlet, a rainha Gertrude, que é a mãe dele, tem um caráter ambíguo. Apesar de rainha com todo o poder, ela é passiva. Já Agnes, no nosso filme, ganha protagonismo. Estamos no patriarcado, claro, mas nós vemos que a diretora quis dar um tom de que alguma mudança está se fazendo, ainda com todas as dores e doenças do patriarcado. Jung mostrava a vontade desvinculada, dissociada da natureza, seja ela interna ou externa. A lei do pai se distancia da natureza, que fica relegada somente à mulher. Decorre dali que o homem não tem corpo, só tem um falo conquistador. São as problemáticas da ecologia atuais, os desgovernos predatórios. Uma frase de Hamlet, no ato 1, cena 5, se refere a um tempo desjuntado. O tempo, citando, está fora das juntas, ó espírito amaldiçoado. Guimarães escreve: o mundo nas juntas se desgovernou. É o que nós estamos vendo hoje em dia com essas dores, doenças, guerras patriarcais. E te pergunto, Glória, como que você entende esse patriarcado na passagem de Hamlet a Hamnet? Nós precisamos de um pai, mas um pai casado com a mãe. Um pai que consiga fazer um conúcio masculino com ordem e feminino com natureza e amor. Mas ainda vemos que no filme, no segundo filme de Hamlet, antes de Hamlet, o William tem um pai agressivo, abusivo e castrador, que ele consegue, que nem Cronos, ele consegue cortar os testículos desse pai e dizer agora que o homem aqui sou eu, você não me bate mais. Ele consegue destronar esse pai dele, esse pai abusivo. E ele, como pai para o seu filho, ele não é um pai abusivo, porém, o que ele faz? Ele abusa, sim, quando ele coloca, ele tem amor pelo filho, mas ele prepara o filho para ser forte e para receber o bastão do patriarcado, para receber o bastão do pai. Então ele abusa do filho criança, né, a ponto que o menino
segue, depois que ele vai embora, seguindo a ânima criativa dele. O menino fica encarregado de proteger a família, de ser o homem da casa, e ele fica doente, protegendo a irmã. No filme é assim, no filme ele retira a doença da irmã para ele, porque ele não pode permitir que ela morra, porque ele está no lugar de protegê-la, de proteger a mãe, de proteger as irmãs. E ele então se toma como o protetor da família e se sacrifica e morre no lugar dela. É a força do pai abusivo William à sua criança, ao seu menino que ficou no lugar dele. Podemos então passar para outra. O Para a próximo outra imagem. slide. Você quer falar alguma coisa antes? Não, a próxima imagem, estou falando para você. É da família. Apareceu, gente, tá certinho? Essa faixa cinza em cima, agora Pronto. tá bom. Esta é a certa. Então, Liliana, a família. Como é que você vê, Liliana, a formação dessa família no filme? Então, Glória já trouxe elementos importantes que vinculam a família, que é uma família considerada uma família patriarcal. E o que é uma família patriarcal? É uma família em que os papéis estruturais do homem e da mulher estão muito demarcados, de acordo com princípios que são do domínio do pai. Entretanto, cada família vai carregar a sua história. Como Glória já mostrou, William tem o pai rígido, dominador e violento. O que é interessante que nós vemos na clínica são esses complexos transgeracionais. William é um pai amoroso. Ele quer ser diferente do pai dele, que era extremamente violento, como a Glória disse, que batia nele, até que ele já é um jovem, um adolescente forte e detém o pai. Ele procura, então, ser um pai amoroso e diferente do pai com o filho, e de fato ele é. Mas, como Glória mostrou, ao lhe delegar uma carga de homem a um menino, você é um homem o cuidador. A polaridade puer-senex se inverte e vai dar todas as consequências. Por sua vez, nessa família, Agnes perdeu a mãe que amava e viveu com o irmão e com uma cunhada fria que a critica, apesar de ter uma boa relação com o irmão. Esses pais, pai e mãe, são amorosos, cada um procura compensar suas perdas e angústias originárias. Os filhos vão receber as projeções da mãe a vulnerabilidade e de resistência à violência pelo pai. Com respeito à mãe, a relação com a mãe, em Hamlet, nós temos realmente um modelo clássico patriarcal incestuoso, em que o filho é fusionado com a mãe passiva, que se casou com o assassino, que é o tio, irmão do pai, aprisionando o filho em um sentimento incestuoso. Já em Hamlet, Agnes é uma mãe dedicada que preza pela autonomia dos filhos e respeito à sua individualidade. Isso é o contrário da fusão incestuosa. Portanto, há uma evolução dessa família que seria certamente uma família disfuncional em Hamlet. Em Hamlet,
Não é uma família disfuncional, mas ela tem sua carga de sofrimento e de tragédia. E Glória, o que que você acha das aspirações dessa dupla para formar uma família? O que que levou eles a querer ter uma família? Eu vi o William como um jovem, meio deslocado do lugar onde ele vivia, um professor meio desatento, ele dava aula do vilarejo dele para as crianças, e buscando pela Agnes. Por que, que eu via que ele buscava pela Agnes? Porque ela representava para ele algo completamente diferente, né? Algo que vinha da terra, da natureza. Agnes era bem colocada no seu espaço. Ela compensava a ferida dela de falta de mãe, se entregando na natureza, na mãe natureza. E se dava muito bem, ela e era igual uma árvore, era igual uma planta, era um ser vivo e ligado à terra, ligada ao vento, às flores, às folhagens, ao ar, aos animais, aos pássaros. Ela tinha uma relação com os pássaros. E ele se encantou com aquela perspectiva, né? E ambos se encantaram. Eu não sei bem o que ela viu nele. Ele recebeu ela com carinho e ela se entregou a esse carinho, né? E aí os dois resolveram se casar e constituir uma família. O que ela sentiu nele, porque ela quis ele, eu não percebi bem. Eu percebi muito bem o que ele procurou nela, o que ele via nela para ele, a falta que ele tinha de mãe, de natureza, ele encontrou nela esse lugar, né? Ela deve ter visto nele um esteio, talvez, né? E os filhos, muito ali, muito confiantes no amor dos pais. Eu vejo a mais velha muito querendo se espelhar na mãe, o menino querendo agradar o pai, sendo agradado pelo pai, querendo compensar, agradando ele, e a menorzinha, a gêmea do menino, né? Eu senti mais frágil, por isso que eu falei menorzinha, porque ela é menorzinha em relação à irmã, mas não a ele, eram gêmeos, né? E ela é mais frágil, porque ela meio que não tinha lugar, né? A menina mais velha se identificava com a mãe, o irmão era o preferido do pai, e ela meio que não tinha muito lugar, ela era mais frágil. Foi isso que eu vi. Alice, por favor, a imagem. E quando a gente fala, Alice, não precisa manter a imagem, né? Sacrifício, sacrifício e autorrealização. Liliana, qual é o símbolo do sacrifício? É, antes disso, talvez, o que que ela viu nele, né? Que nós É, vamos discutir. Ela viu nele o falcão, o que voa, Falcão, o que vai. do voo que alça voo, né? O falcão, o É isso aí. espelho, né? Ela viu nele essa criatividade, por exemplo, mas eu vou falar Que disso. lindo. Então, Isso aí. eu acho que o sacrifício. William vai sacrificar a família que ama, e principalmente sua mulher, para poder se entregar à sua criatividade. Em busca da autorrealização, sentirá a culpa pelo abandono e depois a culpa trágica, dramática, pela morte do filho. Então, como nós falamos, a culpa porque esse menino assumiu a demanda da ausência do pai. É o homenzinho que ia substituir o pai, que morreu salvando a irmã, deixando todos culpados. E a arte sublima essa dor do irreparável. Agnes sacrifica sua condição de esposa e encontra a autorrealização, eu acho, como mãe, entregue ao cuidado dos filhos. Depois nós vamos comentar um pouco o que seria essa realização de cada um. E você, Glória, como que você vê isso? Eu vejo muito bem o sacrifício de Agnes.
tinha capacidade de amar. Ela era capaz de olhar para o companheiro dela e ver as necessidades dele. Ela via a angústia dele de não conseguir escrever o que ele queria, que tinha dentro dele para expressar, e a impaciência dele. Então ela dizia: ele tem que ir para Londres, ele tem que ir para Londres. Aqui ele não pode ficar, aqui é pequeno para ele. Ela percebia, ele tem que ir para a cidade, ele tem que ir para um grande centro. E ela incentivou que ele fosse. Ela sacrificou a presença do companheiro ao lado dela, junto da família, para que deixar ele embora, deixar ele seguir o caminho dele. E ele foi. Ele foi seguindo a ânima dele no aspecto da criatividade. Eu vejo um enorme sacrifício dela. E isso está bem marcado no filme, né? Mais tarde a gente vai ver a realização, o que aconteceu depois da realização desse sacrifício. Outra imagem. A hora do luto, né? Da perda, da morte do menino. Fale desse luto, Liliana. Pois é, essa que tantas pessoas choravam no cinema, não é? O filme é pungente, retratando a maior dor que pode existir, a perda de um filho. Então, ele mostra esses estados do enlutado de modo visceral e emotivo. O terrível vazio, a perda, o dilaceramento, o que fica sem a presença do outro querido, a culpa de não ter podido cuidar, proteger, nossa tremenda impotência, revolta e depressão, uma raiva que não se tranquiliza, pois apesar de querer atribuir culpa ao outro, sabe que não há onde dirigi-la. Uma dor latente que lhe tira o amor pela vida, que sempre foi tão forte em Agnes. Ela vive em um mundo de sombras, mas diferentemente de Hamlet, da peça, o luto não é pelo pai, é de uma mãe que não encontra nenhum ato possível de sustentação. Por meio da obra teatral, ela entenderá que se homenageia o filho, que perdura na vida deles. Nesse momento, se une a natureza e, de alguma forma, o espírito transmutado. Entretanto, é claro, a dor não se apaga, mas é como se ela, de alguma forma, se integrasse a uma totalidade, ocupando seu devido lugar. E você, Glória, como você viu a vivência da morte desse filho? Para Agnes foi como se ela tivesse quebrado o ninho que ela protegia tão bem. E ela estava que a fazia muito feliz e completa. Ela é uma mãe com três filhos queridos, amados, cuidados. E ele escapa dela. E ela entra em desespero e depressão e se sentindo assim ineficaz de não ter conseguido reter ele. Ela dizia: não, fica comigo, fica comigo. E ele vai embora. Ela não consegue fazer com que ele fique. Isso deixa ela desnorteada, arrasada, esvaziada da sua alegria, da, da sua motivação de viver, né? E ela, e ela fica com raiva, muita raiva dele. Como se a ausência dele tivesse provocado aquela perda. E raiva dela de ter deixado ele partir. Ela ficou tomada pela raiva e pela depressão. É um momento muito forte do filme, muito triste, né?
Uma dor dessa é uma ferida que se leva a vida inteira, né? A imagem, Alice, processo criativo. Ah, pode, fica nessa ainda. Então, Eliana, fala sobre o processo criativo desses personagens. Bom, o processo criativo começa com Shakespeare, com os atores, Laurence Olivier e tantos outros que fizeram papéis. Agora não vou falar porque vou me enganar nos nomes, mas desse conjunto de arte cinematográfica e da diretora que ela trouxe uma releitura sob o ponto de vista de uma mulher. Falando dos personagens. William vai ter momentos depressivos, como a Glória mostrou, ele se sente tolhido e aspira a ampliar os contatos, ir num lugar menos provinciano. Ele busca estímulos para a sua criatividade. Ele escreve, mas ainda não achou seu estilo. Vai em busca de seu rumo, sua meta, que o impelem a abandonar a família que ama. Nós entendemos bem o processo criativo dele, não é? E às vezes tanto dos homens, os homens artistas, as mulheres em segundo plano, mas acho que ele sim sacrificou um amor por ela e o amor pelos filhos, mas ele foi, na- coroou o processo criativo. A pergunta é, será que Agnes tolheu sobre o processo criativo? Ela se anulou para sustentar a genialidade dele? Seria uma leitura tradicional. Eu acho superficial, porque ela se realiza na maternagem, exerce uma criatividade pedagógica, não é só natural. Ela é intrinsecamente uma alquimista, conhece as ervas, os segredos da natureza que aprendeu com a mãe. É uma terapeuta, porque ela conhece as necessidades dele melhor do que ele próprio. Eu acho que ela se paralisou pela dor, pela trágica morte de seu filho criança. Ah, não sabemos como que, podemos fazer uma imaginação de como que continuaria. Mas fica essa pergunta: a criatividade de Agnes, que tipo de processo criativo é o dela, não é? Que peculiaridades ele tem? E eu te pergunto, Glória, agora, esse ser ou não ser do filme e da obra, como que você vê transposto ao filme agora, né? Ser ou não ser? Eis a questão. Voltando ao poema. O que é o processo de individuação? O processo de individuação é se chegar ao máximo que se pode, que se consegue, ao que se é, ao que se é. A maioria das pessoas não consegue. Muitos conseguem uma parte. E eu acredito que o William e a Agnes ambos conseguiram uma parte do seu processo de individuação, que é a criatividade, né? O bonito do filme foi que, no final, a mãe adotiva, a tal da bruxa, da mãe má, entrega para Agnes o anúncio da peça de teatro. E ela vai com o irmão acompanhante. Quer dizer, nesse momento em que a mãe adotiva entrega para ela o passaporte, né, para ela ir assistir a peça, ela tem mãe. A Agnes finalmente tem mãe. Ela foi a mãe boa. A mãe má se transforma na mãe boa e diga: vai ver o que aconteceu com o teu sacrifício.
O que aconteceu a partir do teu sacrifício? A partir da ida de William para Londres. Vai ver. E ela vai. E na peça é muito bonito que a gente vê a expressão do rosto dela de depressão, a depressão indo embora. E ela se abrindo, o olhar se abrindo, ela se abrindo no sorriso para ver aquilo tudo acontecendo. E ela, no final, ela berra: Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Várias vezes ela berra. Por quê? Porque ela diz, ela quer que ele veja que sem ela nada daquilo ali teria acontecido. É muito bonito esse final. É muito lindo. Ela percebe a participação dela verdadeira nesse caminho de vida e na criatividade dele, que é a dela. Aí houve eles se fundiram numa realização. Bora para outra. Conúncio. Fale sobre o Conúncio, Liliana. Eu acho que eu já falei, né? Na minha parte. É, vamos ver alguns aspectos, não é? Você falou do encontro dos dois. É só uma observação para a gente retomar. Essa mãe adotiva, na realidade, é a cunhada, mas ela exerce um papel de mãe, porque Sim, ela exerce o papel da mãe que não a compreendeu, não é? E é, realmente a Glória percebeu bem que eu tinha me escapado, que quem entrega o convite da peça é essa mulher, né? Que fez é, parte dessa vida familiar sempre de uma forma, digamos, hostil. A mãe do William também é hostil no começo e depois dos partos ela se torna mais próxima. Então tem uma transformação nessas mulheres maternas também ali, que eu acho que é a irradiação do amor da Agnes. Mas indo para o conjúncio, não é? Então, este casal parcialmente retrata a visão clássica de Jung, Eros e Logos que hoje em dia está sendo tão discutido, não é? Ele projeta a ânima nela e ela projeta o ânimos nele. Ela é uma natureza viva, a alma. Ele é o espírito que cria. Como dinâmica de casal, ela é dedicada a filhos, à família, aos cuidados. Ele é aquele que levanta os voos, retocado pelo dom da escrita e do teatro internamente. Agora, ela tem, entretanto, um espírito de falcão que vê ao longe, percebe o que ele precisa. Ele tem os amolecimentos e humores noturnos, descrição da ânima de Jung. Nesse sentido, apesar de Hillman questionar que ânima e ânimo se desenvolvam, são o que são em cada momento. Mas digamos que eu acho que ela tem um ânimos, o inconsciente, mais talvez amadurecido, com perdão da palavra amadurecer aí no Hillman, do que ele, porque ele está na visão clássica dos humores, da tristeza, eu não sirvo, eu não escrevo, aqui é tudo que o Jung descreve. E ela, eu acho que ela tem o espírito de Falcão. Essa polaridade natureza e conhecimento se encontra em Agnes, mostrando uma conjunção de corpo e espírito. Ela tem uma integração plena e profunda, claro, com a natureza. E esse polo espiritual do alcance do voo do falcão, que ela dome- domestica para voar, falcão não se domestica, mas se ensina, enfim, se aproxima do humano,
está presente nessa força de mulher. Esse falcão que ascende ao plano superior ao morrer. A compreensão de Agnes da necessidade do marido, ao meu ver, se dá justamente porque ela tem essa conexão. Então, lembrando que com Junction é uma conexão interna, em que se faz uma união com aquilo que está no nosso inconsciente, que geralmente mostra outras polaridades. E, Glória, o final do filme, você falou um pouco, não é? Eu estou pensando aqui agora que esse tipo de casal, né, quando o homem assume esse lugar de Logos e a mulher assume o lugar de Eros, essa divisão, né, que é tão conhecida, é tão comum, né, em que ela fica encarregada de uma determinada de sentir e ele de pensar e agir, né? Isso é tão comum. Hoje em dia, talvez isso esteja melhorando, mas na época de William Shakespeare, como isso devia ser muito forte, né? Extremamente forte. Para ela, o lugar, para Agnes, o lugar seria mesmo de ficar em casa. E para ele, não. Para ele, teria liberdade de ir atrás da vida dele, do que ele trouxe, né? Da missão, do propósito dele, né? De chegar a falar assim: aqui vim, por que que eu vim? O que que eu vim fazer aqui? E o processo de individuação é isso, né? É realizar aquilo a que eu vim e chegar a falar: eu sou, eu sou. Quando se chega a falar eu sou, você já está no caminho da individuação, né? E é o lugar da mulher até então era de ficar como tantas, né? Como tantas figuras casadas, mulheres casadas com homens famosos. Né? Quantos que a gente conhece, né, Liliane? Você tem um livro sobre isso, em que a mulher fica até contribuindo com a sua criatividade, entregando para ele a sua criatividade para que ele realize. O homem realiza e ela Mas, entrega para ele a sua realização criativa. Isso é muito comum e a Agnes fez muito isso. Ela se sacrificou, cuidou das crianças, da casa, da família, para que ele pudesse ser o falcão que voa e realizar o seu caminho de vida. Mas ela também foi coautora, com certeza, ela foi coautora da obra de Shakespeare. A gente tem que acreditar, né? É como um conto de fadas. Tem um filme e a gente acredita. Se isso aconteceu dessa maneira, quem é que vai saber? Né? Não se sabe, mas a gente acredita. É que nem um mito. Os filmes de hoje são os mitos. É porque os homens sempre escrevem mitos. E a gente precisa acreditar nessas histórias como elas são, como elas se apresentam. Então, eu acredito, né, que Agnes foi coautora da obra desse Shakespeare, desse filme. mas, Glória, só um parêntese, depois você fala, fecha do final do filme. Ela é mostrada desde o começo como uma mulher que é contrária a toda essa tradição da mulher da época e que seria hoje. Porque ela não é submissa, ela se entrega a ele por uma escolha, por uma vontade. Eu acho que essa mulher, ela é, ela é essencialmente, ela se sacrifica sabendo o que é que ela está fazendo, porque ela sabe da magnitude da obra dele e ela está dentro do universo muito integrado, por isso eu chamei ela até uma alquimista. A meu ver, ela traz, apesar de ainda estar a mulher dentro de casa, claro que as possibilidades de saída para o mundo da mulher eram muito limitadas, mas eu acho que ela é uma mulher que se faz, que está no seu processo de individuação e que tem uma quebra tremenda com uma tragédia assim, que aí vem todo também os erros, a raiva e tudo mais. Então, eu acho que ela já mostra uma passagem de uma nova mulher.
Inclusive, ela não é submissa a ele, como a mãe dele, que deixa que o pai bata no filho e fica lá, né? Ela não é uma mulher que submissa. Então, eu acho que, bom, depois vamos ver o que que o pessoal vai achar. E o Ela final não é do filme? submissa, mas ela é limitada pelo momento, né? Sim, sim, isso sim. Tem É. uma conjuntura de época, mas ela é. E Ela é esse muito final? forte, ela é É, muito forte. não Ela é é? muito criativa, mas É, ela é limitada pelo momento em que ela vive, né? com certeza, com certeza. E esse finalzinho, o final? Então, vamos lá para o final, mais uma imagem. Falta uma imagem. É, é o vídeo curto final. Depois desse, Alice. Será que ela não está com ele? É o vídeo do voo agora, né? É, Tá. é Colo- simbólico. Então, a Glória falou que o final para ela é essa redenção do olha para mim, não é, Glória? É, para mim, é É, porque ela entende, né? Ela entende. Ela percebeu que o ninho dela estava inteiro, não tinha sido quebrado com a morte do menino. Então, a nossa parte está finita. Agora, agora vocês, que esse voo é um símbolo, né, de uma realização. Agora a gente está abrindo para vocês participarem. Quem quer começar a falar? Posso começar. Manda Primeiro, ver. achei maravilhosa a exposição de vocês e à medida que vocês iam fazendo perguntas, eu fui anotando algumas coisinhas. Em primeiro lugar, né, Glória, você pergunta, né, o que que foi que aconteceu, né, o que que ela viu nele, o que que ela queria nele. E me veio assim que eu acho que ela conhecia somente o feminino. Ela vivia imersa naquela natureza do feminino. E ele foi a entrada. Primeiro que teve a química. E a química permitiu a entrada do masculino na vida dela, de uma forma arrebatadora, de uma forma apaixonante. Eu acho que para mim isso foi muito forte, né? Que eles se apaixonaram um pelo outro. Eu acho que assim tem tantas coisas, né? Uma coisa que vocês falaram ela vivia com o pai e a madrasta. Não era nem mãe adotiva e nem cunhada, Liliana. Eu acho que era madrasta. John, quando eu Era madrasta, era exatamente. madrasta. Era essa a palavra, madrasta. O irmão Bartolomeu era um pouco mais novo. E a madrasta, eu acho que quando ela se confrontou com a madrasta, porque a madrasta não aceitou a gravidez dela. E ela desafiou as normas. Ela provocou a ira da madrasta que a colocou para fora. E ela foi aceita pela família do William. Então, eu acho que ela foi de uma coragem. E uma última coisa que eu acho que assim, essa madrasta traz o papel para ela, mas eu acho que não foi num gesto de gentileza, porque a madrasta era perversa com ela. Eu acho que não aceitava a figura dela, tinha, sei lá, uma inveja dela, talvez. A madrasta trouxe contando o seguinte: ele está em Londres fazendo comédia. E ela imersa na dor do luto profundo da perda do filho e a raiva dela.
Eu acho que foi muito por isso. Ela foi lá para confrontá-lo, porque ele estaria fazendo comédia. Ele, é como se ele tivesse zombando usando, ainda uma comédia com o nome do filho, que se chamava Hamlet. Ele fez uma pequena transformação para Hamlet, mas foi para os olhos dela ofensa. Então eu acho que aí, e a transformação foi quando ela chegou lá e ela viu a poesia, ela Uhum. viu o luto dele, que era diferente dela na manifestação. Mas isso que você falou, lindo, mas que estava tudo íntegro. E que ele estava, não Sim. foi por falta de amor, que ele transformou a dor dele Uhum. naquele ato, naquela peça, né? E que eu acho que ali tem uma restauração. Eu acho que Sim, com certeza, muito bem colocado o que você falou, mas ela, de qualquer maneira, mesmo debochando, mesmo querendo sacrificar mais ainda, ela foi o vínculo, sem querer. uhum. Ela que Sim, entregou o papel. E esse sim, sim, sim. papel Aham, foi o passaporte dela para a vida, uhum. O para a mal nem sempre reestruturação. provoca aquilo que ele deseja, né? É, É verdade. É quem isso aí, mais? exatamente. Muito bem colocado essa descoberta do masculino nela, que ela tinha, mas ela vivia imersa na natureza, mas acho que ela tinha com o Falcão, né? Só que aí ela encarnou no outro, na paixão, e ela pôde viver esse aspecto masculino. Eu confundi a madrasta com a cunhada, não sei, eu vou rever, porque primeiro eu achei que era madrasta, depois eu achei que era cunhada. De qualquer forma, é uma mulher importante na vida, que estava sempre, que era hostil e que realmente devia ter inveja dela por ser tão diferente. Eu me lembrava que era É. madrasta. Bom, mas isso não tem muita importância, né? Era uma mulher hostil. Não, não, mas são figuras femininas que aparecem, né? Então, todos esses personagens, a passividade, a crueldade, que nela não tem, né? Ela é uma figura amorosa. Então, isso, e ela vai criar os filhos com amor, porque eu acho que é muito importante isso, não é, Lígia? Você que atende tanto jovenzinhos, adolescentes e tal, como que essas cargas familiares ficam, né? Uma família que não teve esse olhar amoroso de favorecer um processo de individuação, como traz cargas pesadas, não? E Uhum, ela era uma mãe que favorecia a, a liberdade, a descoberta dos filhos, muito bonito isso, né? Sim. Tá. Quem mais? Angeli quer falar? Não, eu estou encantada, porque eu fui muito encantada com o filme, já vi o filme duas vezes. Elogiar vocês, a apresentação foi muito boa e as palavras da Lígia complementaram. uhum, Aí foi realmente muito interessante essa visão dela do masculino que ele entra, um masculino com quem ela pode interagir, né? Porque o Falcão também é uma visão interessante, o masculino lá, mas ela pôde interagir. E foi um encontro, os dois se viram e se apaixonaram dentro daquela natureza toda. Ela era a natureza, né? Ela era a representação da natureza totalmente. Aquela amorosidade dela com os filhos era assim, sorte de quem tem, né? A mãe com aquela amorosidade, com aquela possibilidade de ensino. E muito interessante que ela, quando chega, né, para assistir mesmo uma comédia, como se ele estivesse fazendo uma comédia, ela chega possuída de raiva, e quando ela entra e vai atirando todo mundo da frente dela com raiva, chega no palco, escuta o nome do filho, ela começa a brigar, a gritar para parar de falar o nome do filho, porque aquilo era uma ofensa para ela. Até que ela consegue ouvir um pouco, enxergar e ver o rapaz, o ator, lindo, brilhante, fazendo o papel do Hamlet, e ela consegue ver a diferença do que ela estava imaginando e ter aquela redenção, aquele reencontro, aquela
interação novamente da família, como você falou nessa imagem super bonita do ninho, né? O ninho que se volta a ficar. Ela pôde ver que o ninho não foi destruído, apesar da falta do menino. Então, muito bonito. Gostei, consegui. Eu mudei o consultório para assistir vocês. É, Parabéns. só obrigada, realmente são comentários que estão se casando muito, mas voltando um pouco a essa questão de encontrar o homem, sim, em termos de processo de individuação, ela sai do mundo matriarcal, plenamente matriarcal, e consegue viver a alteridade, e precisava desse homem para ela ter uma encarnação do homem, sem Uhum. dúvida, e da Sim, paixão e do amor, e sair do mundo matriarcal, que é muito bom, é muito encantador, é muito pleno, mas também fica só numa parte, não é? Precisa essa descoberta da alteridade e ela faz, ela nesse encontro amoroso, não é? A Marfisa quer falar, vai comentar? Oi, Liliane, Glória, queridíssimas, que bom ouvir vocês duas aqui juntas, é, porque esse filme ainda reverbera em mim. Eu saí impactada do cinema, assim como eu comentei há pouco tempo lá no, quando falava do valor sentimental, desse poder da arte em nós, né? O poder da arte como cura e do cinema, porque eu saí daquele filme numa sala de cinema e as pessoas uma olhava para a outra e falavam que filme! E eu precisei ali de rodar um pouco pelo shopping, impactada. Eu acho, e as pessoas que saíram ali também, todo aquela coisa como se fosse um ritual psíquico coletivo, né? Porque eram alguns resmungando ali, né? Fungando, impactados. É um filme. Eu fiquei assim com a emoção desse filme, com aquela poesia imagética, a força dessa mulher, essa força instintiva, intuitiva, né, que eu acho que o ânimos dela aparecia, sim, quando ela é ativa, ela busca a, o que a intuição e o instinto dela lhe diz, e ela quer ir atrás, ela quer parir ali com a natureza, ela quer atender esse instinto, e ela tem essa força, inclusive quando percebe via ele que ele deveria sair e ir buscar. Ele deveria ir para ele ser o que de fato ele era, a natureza dele. E a dela era aquilo ali, de famílias, como ela traz, né? Intergeracional, né? Que ela já tinha essa herança intuitiva e essa força instintiva que é muito impressionante. Eu saí muito impactada desse filme e que é também essa dor profunda do luto, né? E eu acho que não tem um luto aí para lidar, Uhum. né? Quem não tem uma perda de uma pessoa querida e que você, o cinema traz isso também nesse ritual e você assistir a dor de longe e esse filme faz isso, né? Ele mexe com a gente numa dimensão muito profunda e Você falou uma coisa legal, você falou que o filme cura. a Realmente, arte o cura, filme né? cura, a arte cura. E eu vejo na Agnes ela ter se curado. Agnes se curou. Porque Ela ali no curou a ferida final matriarcal dela, ela se curou. ela compreende esse homem, né? É, Que ele a dor dele
que ele também estava vivendo essa dor. E aquele final é belíssimo, né? É belíssimo. É belíssimo, porque é, tanto que ela ganhou o Oscar, né? Ela, então é pura emoção, poesia, as imagens. É um filme. Eu falei com a Glória, eu não conseguiria falar desse filme, porque tamanha força, né? que- com que ele mexe com a gente, o impacto. E o impacto da arte também, né? Em Sim. nós. Que bom que Você temos arte, né? está É, trazendo um aspecto muito importante de considerar, e tem mais alguém, Maria Luísa, que levantou a mão, não é? Te cortei, Glória, você ia falar alguma coisa? Não, não, eu já tinha parado. Está trazendo uma coisa muito importante, que é a capacidade de. Porque primeiro tem a raiva, o protesto, claro, ela fica, você nos abandonou, não estava aqui, o nosso filho agonizando, aquilo que a gente sai com as entranhas remexidas, não é? Mas ela compreende a dor dele. Então, o que que se vê em casais? Você atende também tantos casais, a Glória e tudo. O que que se vê, né? A Cris está aqui, Cristina, e tantos de vocês que atendem casais. Um não entende a dor do outro. Uhum. A sua dor e absolutamente neste final há uma compreensão da dor do outro. Ainda que o outro tenha sido egoísta, mas ele foi atrás do processo dele. E Mas outro ela só ponto, compreende depois que ela vê o que ele sim, fez com essa dor. sim, Quando e ela isso vê o que ele foi, fez com essa dor, a é, peça que ele fez, aí ela, não, tudo mas bem, ele A Angeli mostrou bem, ela falou uma comédia, tá aviltando o nosso filho. E aí ela vê que não é isso. Então ela compreende a dor do outro e ela também, de alguma forma, resgata e se entende com esse filho é que muito bonito, muito foi, né? bonito. Mas outra coisa importante para a gente anotar aqui, gostei desse termo, ritual psíquico coletivo, e que certamente você não vai ter numa sala, num sofá, vendo teu não, filme na telinha. Essa magia do cinema, da tela, da sala, é, de ter outras pessoas, essas emoções que circulam, que você mostrou, as pessoas saem. Só faltaria as pessoas se encontrarem ali, fazerem, não é? Mas esse ritual psíquico coletivo, no momento que nós temos bombardeamentos de fatos horríveis o tempo inteiro, não é? E os nossos rituais são todos fragmentados. E Então, acho que poder abusivo, né? o teatro, a arte, exposições de arte, são rituais psíquicos coletivos, sim. Nós temos que escrever mais sobre isso, não é? Vamos lá? não, e É você um belo. sai do cinema quando você acaba conversando com pessoas que você não conhece, que uma olha para a outra e fala assim, que É, filme! E aí, nossa, você viu e começa a conversar, porque você precisa, né? Precisa transbordar uma emoção tão forte, não é? É muito importante. A arte nos, como diz o Nietzsche, nos salva, né? é. Eu, quando assisto um filme que me pega desse jeito, Eu eu não sou consigo apaixonada. levantar da cadeira. A luz acende e eu ainda estou ali, grudada na cadeira, sem conseguir me mexer. E eu vi as pessoas levantando rápido e saindo. Falei, caramba, como é que pode? É. Alguns filmes são assim, né? Tem uma mão aqui, Maria Luísa, né? Boa noite. Tem alguns pontos assim que me chamaram a atenção desse filme. Primeiro que vocês falaram, a Anísia da Silveira fala tão bem isso, né? Que a arte é que cura. Então, lembramos aí da pandemia como a arte foi salvadora, redentora, né? Senão É, teria muito, senão teria sido muito mais loucuras, né? Mas Verdade. eu comparar também duas dores, o grito do nascer e o grito da morte.
Me chamou muita atenção aquela cena do nascimento no meio do útero da terra. Nossa, aquela. Talvez já fica aí. Pois é um grito da dor, mas é uma dor para nascer, né? Depois ela dá um grito da dor, da perda do vazio, aquele buraco, vamos dizer assim. Ela entrou no outro buraco, né? E eu vejo como redenção, falando de casais, geralmente, como é normal, eu trabalho muito com família, né? Eu sou terapeuta infanto-juvenil. E eu vejo assim, quando às vezes se perde um filho, como fica um acusando o outro pela perda, e ele se destrói, né? Sim. Isso, muito comum, assim, né? O luto, como ele não consegue elaborar, não consegue ressignificar, que a cena, no caso, foi representada pelo teatro, mas, assim, como não tem diálogo, como não tem, cada um fica nos seus lutos, cada um nas suas culpas, e, às vezes, quando tem um espaço, né, como um terapêutico, alguma coisa para se elaborar, tudo bem, senão fica na acusação, na culpabilidade e na destruição. E aí o ápice do filme também, para mim, é o olhar dos dois, quer dizer, a grande redenção é o amor, É o porque amor. do filme que, assim, eu vejo e fiquei, não, daí foi a hora que eu mais chorei, porque quando não entende a dor do outro, você vê como não tem escuta, você só faz julgar, né? Até então ela estava com raiva, julgando ele, e ele estava lá no, sofrendo igual a ela, cada um na sua dimensão. E quando ela vê aquilo tudo, ela vai se entregando, né? Ela vai se entregando. E é lindo quando ele olha para ela. Tem uma hora que os dois se olham, pronto. Ali houve o conúncio novamente, ali houve a redenção do filho. O filho nasceu de novo. O filho não Sim. morreu, né? Ele transcendeu. O filme é a peça. Exatamente, é um sacrifício, né? Um sacrifício, um ofício sagrado, porque ele também morreu por amor à irmã. Então, é muito rico esse filme, muitas facetas. Mas uma coisa também que eu li, que eu fiquei assim, impressionada, porque é uma cena, vamos dizer assim, que regulou emocionalmente todo mundo. A plateia foi uma coisa coletiva. Esse filme é um arquétipo do luto coletivo, né? Acho que todo mundo chorou todos os lutos e todo mundo ficou muito Acabaram. Isso é totalmente acabado. a ver. Meu E é Deus. tão bom, né? Quando a gente vê uma saída, porque às vezes tem filmes que você acaba naquele buraco e não sabe nem por onde ele vai. Não, ele faz o Fênix mesmo, né? O renascimento é fantástico. E eu li um comentário que no filme, depois que acabar a cena, né? Eles continuaram dançando no palco. Eu vi não sei se vocês viram isso, eu assisti em algum episódio, não sei onde foi que eu assisti. E você sabe que a autora mulher ela é incrível, né? E ela permitiu que eles ficassem. Aí botaram música, eles ficaram dançando ali no teatro. Todos eles, o menino entra vivo, não morreu, né? Graças a Deus. Eles terminam a cena do filme dançando, se abraçando, a plateia e o palco, entende? Aí você vê a totalidade, né? Quando as Que coisas. lindo! Onde você viu isso? Catarse, Ah, né? porque eu assisto, eu tenho um grupo aqui na Bahia de cinematógrafo, né? Então a gente troca muita. Se você conseguir isso aí, manda para mim. Eu vou ver se eu não sei, mas eu devo conseguir. Se eu conseguir, eu mando. Mas assim, até se a gente botar no Google, né? Cena final após o filme, é bem capaz de encontrar, porque foi uma coisa que eu escutei aí em alguma. E eu fiquei tão feliz, porque a vontade que dá realmente é essa, né? É que nós nem acabe ali, continua, né? E ela teve essa sensibilidade, né? A diretora do filme, ela permitiu que eles ficassem dançando, né? Porque eu acho que Mulher, né? da plateia entra, né? Mistura são todos os atores, né? Então eu queria compartilhar para vocês essa alegria, né? De quando todo o trabalho, né? A gente vê no Uruboros, quando todo o trabalho é feito, né? Como há uma reverberação de alegria, de saúde, né? De esperança no mundo, né? E aí o Uhum. possibilitam realmente isso. E a gente está sentindo falta desses rituais. Está tudo cortado, picotado, tudo linear. Não tem a circularidade, né, da psique. A psique tá seca. Tá bom. Que E a lindo, Maria Lígia. vocês? Adorei. Obrigada. Nós temos uma pergunta da Edna. Oi, Leila, estou te vendo agora. Edna está com uma pergunta. Na verdade, eu estou com muita vontade de lembrar aqui nesse momento que eu acho que um gesto
que acontece no filme, para mim, o gesto mais teatral, que resume aquilo que vocês acabaram de colocar, aquele encontro no final, aquele gesto de braços, de mãos dela estendida, né? Quando ela quase que alcança o ator que está em ação naquele momento, ela alcança a ele, e eu acho que é esse o momento, O vínculo, né? Que né? O vínculo, né? visualmente, que teatralmente, para mim, é o clímax do filme. Aquelas mãos estendidas Integrando, né? Ela está simbolizando integrando, né? esse encontro, essa soma final. Soma ela, ele e o filho, né? E a plateia como um todo mundo que está vendo se integra naquelas mãos estendidas ali. Eu acho Sim. aquele clímax ali foi maravilhoso. Eu gostaria de fazer um comentário e desculpem, mas tenho que ser honesta aqui, porque eu vim convidada para falar com esse entusiasmo, com esse filme tão maravilhoso, que certamente tudo que nós falamos até agora é, é o que nós vimos, sentimos assistindo o filme. Mas se eu fosse diretora, que jamais seria, e não teria nem uma capacidade de fazer um átimo do que foi feito nesse filme, eu não poria só essa expressão irradiante nela, porque fez de alguma forma uma enantiodromia, foi proposto. Algum semblante que trouxesse uma, dentro da alegria, a tristeza. A meu ver, faltou isso no final. Dar essa conjunção, o olhar dos dois, achei maravilhoso, achei maravilhoso. Mas ela, se vocês lembram, ela fica quase que eufórica. Não, não me tocou essa euforia. Me tocou a integração, o peso, a densidade da compreensão de deixar o filho ir, mas eu não poria tanta euforia. Me desculpem, gente, porque Eu acho que estou tá legal. indo um pouquinho numa contramão, mas eu senti isso. Eu teria ficado mais satisfeita se nessa atriz maravilhosa, com essa diretora maravilhosa, ela tivesse feito uma expressão assim, de paz, de compreensão, de integração, de voltar à vontade e alegria de viver, mas estava muito eufórica. Não cabe no luto tão profundo. Alegria. Você percebeu como euforia, né? Porque ela já chorou tanto. Eu acho que teve tanta lágrima, teve tanto choro. Eu senti mais como alegria, não vi como euforia. Euforia é um pouco diferente. Aqui não entra no luto. É, Ela entrou muito no luto. Acho que a diretora mostrou esse luto assim, dor, né? tem choro, mas ela faz do choro a euforia. Você achou que foi muito Né? exagerado, né? Eu É, fico pensando como ela era uma mulher muito ligada na natureza. Isso deve ter auxiliado ela aceitar um pouco, né, a morte, né? De tal maneira que ela era a natureza. E na natureza a morte está aí, a vida e morte está presente, né? Quer dizer, é impossível ela aceitar a morte do filho. Isso eu não tinha essa capacidade. Ninguém tem, né? Mãe nenhuma tem essa capacidade. Mas é como que um aceite da vida, né? Que a vida é assim. A vida é assim. As pessoas nascem, crescem e morrem. E olha que coisa bonita que se consegue fazer, que história bonita se conseguiu fazer com essa perda horrível que eu tive. A Liliane, sabe o que eu penso? É assim, num casal, quando você está na fase da acusação, projetando
e a culpa é do outro, é ele que é isso, é aquilo, aquela coisa. Você aponta um dedinho e tem três apontando para você. Aí, quando você descobre e reconhece esses três, e aí sim você pode compreender o outro, é um reencontro, né? E um resgate do amor, porque eu acho que é um alívio que acontece, sabe? E isso é que traz a reconciliação com o outro e consigo mesmo, porque é retirada de projeção. Eu retiro a projeção e eu posso segurar. E isso é um alívio. Então, ameniza a nossa dor, porque você redistribui. Então, é nesses momentos de reconciliação que não é só com o outro fora, mas com o outro dentro também. Por isso, não sei se é uma euforia ou um alívio que dá quando você pode reconciliar. Nossa, Eu penso assim, a meu ver, É, é, eu vi tudo isso. Eu Talvez também o acho que riso de soltura e de alívio é, seja uma resposta a essa que eu chamo de euforia, né? Mas, de qualquer forma, eu ainda teria uma reconciliação mais está difícil. meditativa. Sabe, eu vou rever a última cena, mas eu sei que eu vi tudo isso, o alívio, o reconhecimento, a integração, mas achei que foi sabe aquela coisa que é um segundo, é um flash, é um fotograma a mais. Um fotograma. Às vezes é uma questão de milésimo, é um momento de decisão do Cartier-Bresson. Eu acho que naquele momento, o momento de decisão do Cartier-Bresson deu uma. E que o final do filme, para mim, merecia estar mais no momento de decisão. Mas, claro, isso é um olhar, mas eu quis falar para vocês porque a gente compartilha nossas subjetividades, não é? Claro, claro. No mais, Agora acho que tem alguém querendo falar, tentando no entrar. mais, eu concordo com tudo, com a integração, com a reconciliação, com tudo. Mas eu diria que talvez a carga da direção de uma coisa tão difícil teve que compensar, sabe? Até a própria atriz, não sei. Bom, enfim. Quem Sabe mais? como eu vi, Liliana? Eu li isso. é, Era um luto duplo pela perda do filho e também a do marido. E naquele instante maravilhoso, com aquele olhar de uma descoberta, é quase como se ela estivesse renascendo e vendo o nascimento do marido, ela recupera o marido. Sim. Eu vi dessa forma, e talvez esse excesso seja talvez mesmo uma euforia ou alegria de um luto único, o luto pela perda do filho, mas a recuperação, o resgate de um amor, né? É aquele amor que foi a descoberta do homem para ela, a grande paixão e que ela perdeu, né? Que ela É, enterrou junto com o filho. Sim, é, talvez vendo assim a gente pode entender esse alívio, essa euforia, né? E está ali, Glória, no Olha para mim, né? O que que foi? Tá ali na fala Olha para mim, né? Quando ela diz Sim, para ele. ela insistindo, olha para mim. É, Gente, eu não sei que horas são. 9h20. é. Tá. Quem mais quer falar? Não tem mais ninguém querendo falar, participar aí da nossa conversa?
Pode ser um comentário, que às vezes as pessoas dizem, ah, isso já foi dito. Não, cada um vai. É, Se tiver. Talvez o arquétipo fraterno, né? Que eu acho que é outra, se fala muito pouco, né? Mas as relações dos irmãos também é uma coisa muito interessante. Sim. que irmão legal, né? Então, eu vejo também na clínica que e a gente vê, o pessoal fala mais, as pessoas falam em geral a relação com o pai, a relação com a mãe, né? A relação com os avós, né? Mas assim, a relação fraterna tem um poder psíquico, né? Na vida, no processo de individuação de cada um, assim, eu fiquei também olhando demais a relação, tanto dos gêmeos, que é natural, mas da outra irmã também, né? Muito bonito, assim. Muito bonito aquela relação com o irmão, realmente. Mais alguém querendo falar? Tem uma mãozinha levantada aqui. Da... É a Maria Luísa, que acabou de falar. Ah, tá. Foi da Maria Luísa, né? Então tá, gente. Já que ninguém mais quer falar, vamos encerrar, então. Obrigada pela presença de vocês, né? Eu estou percebendo que todo mundo gostou. Que bom, né? Então, até a próxima. Mês que vem, Tenha a todos. mês que vem será a Marfisa que vai falar de um filme, não é, Marfisa? Já tem um filme, Maravilhoso, gente. 10 Dance, no Netflix. o meu nome? 10 Dance. É o Desse. número 10 e Dance, na Então, Netflix. vamos nos preparar vendo o A filme. arte, novamente, também, o poder da arte nas relações curando. Esse filme é outro que mexe assim, com a gente. Que bom, viu? Fiquei apaixonada com ele. Muito boa essa iniciativa de vocês, viu? Continuem, porque eu acho maravilhoso. Eu acho que cinema. Venha me ajudar falando 10 Dance, porque é uma paixão também. Ah, é? É uma paixão Nossa, homoafetiva. aham. E na arte, como é que isso aparece? Vejam o filme, gente, por favor, é lindo. Então, na terça-feira de maio, vamos ter o Dance com a Marfisa. 10 Dance, é. Está na Netflix. Tá Tá, ok. Obrigada, vamos gente. procurar. Estou Boa vendo aqui noite. uns Beijos. recados. Amei, parabéns. Ótimo. Ninguém está escrevendo que não gostou, né? Não, foi Maravilhoso. ótimo. Muito obrigada. Ah, Essas duas aí, ó, lindas. Foi Minhas 10. decãs. obrigada, Foi 10. obrigada a todo mundo. E a Tchau. metodologia, viu, Glória? A metodologia de diálogo foi bem. Até as próximas. Foi bom mesmo. Interessante. Ah, Alguma Glória, deixa eu pergunta? fazer uma pergunta para quem ficou, que está por aqui. É. Esse formato, claro que a gente pode Ah, aprimorar vocês o gostaram desse audiovisual. formato? Glória, o que o pessoal achou? O que vocês acharam desse formato de As conversa? perguntas, a conversa, eu gostei muito. Das perguntas e respostas uma Né? para outra? Mesmo, É às para vezes, monótono. mais interessante que um texto, né? Gostei. É. Achei Eu legal. senti, me pôs mais dentro É, dessa chama para primeira parte. conversa, né? Participação muito maior da gente. Só Ah, que todos têm que ter assistido, né? Gostei Pelo do menos, bate-bola. é. gostou, De ter gostou do visto. bate-bola. Legal. Que Tá bom, bom. gente. Boa noite. Boa noite. Muito Obrigada, obrigada. Tchau. obrigada por estar junto. Tchau. Alice, pode fechar. Vou encerrar aqui, Glória. Boa noite, gente. Boa noite, Alice. Você gostou, Alice? Adorei, Obrigada, adorei. obrigada, Alice. Vamos agradecer a Alice, que estava aqui operando a máquina. Obrigada.
Imagina, gente. O próximo tô aí também. Mas gostei muito, muito mesmo. Eu tinha amado o filme. Aí foi muito legal poder ouvir vocês. Agradecer a Manu, né? E Manu, grata aí, mas cadê você, a Manu? Fernanda que fez o poema, a Manu que arrumou os slides. Fernanda, minha neta, que fez o poema. É, Legal. tá. Tchau, tchau. Tchau, gente.